Larissa, você está me ouvindo? Larissa apertou o celular contra a orelha com mais força. No salão da lanchonete de beira de estrada, a televisão estava ligada. Alguém ria numa mesa distante. A máquina de café expresso sibilava como um gato raivoso. Estou ouvindo, sussurrou ela. Quem é você? O advogado do Ricardo. Meu nome é Dr. Queiroz. Tivemos uma conversa preliminar hoje. Vou explicar mais uma vez. O juiz e o conselho tutelar não gostam do fato de que você não tem um endereço fixo. Larissa paralisou. Tudo dentro dela se contraiu, como se alguém tivesse apertado seu peito com um cinto. Eu tenho onde morar, disse ela, rápido demais. Nós estamos na casa de uma amiga. Na casa de uma amiga. Ele repetiu a frase como se estivesse carimbando um selo bem grande no protocolo. Um lugar temporário. Você tem comprovante de residência? Larissa ficou em silêncio. Contrato de aluguel. Declaração do proprietário. Você entende, Larissa, do ponto de vista do sistema, é como se você não estivesse em lugar nenhum, e a criança, consequentemente, também não. Ela não é como se. Larissa sentiu a voz falhar. A Beatriz está comigo. Eu a levo para a creche todos os dias. Ela tem roupas, brinquedos, isso. São emoções. A voz do Dr. Queiroz não tremeu. E nós precisamos de documentos. O Ricardo tem. Apartamento, contrato, comprovantes de renda, um quarto para criança, fotos, testemunhas. Larissa olhou para o balcão. As outras garçonetes riam, trocando olhares. O balconista limpava um copo. Ninguém via como seus dedos tremiam. O que você quer? Perguntou ela, embora já soubesse a resposta pela pausa que ele fez. Até amanhã, ao meio-dia, disse Dr. Queiroz calmamente, você deve provar que tem um local de moradia estável. E ele fez outra pausa. E um ambiente familiar. Larissa sentiu o sangue sumir do seu rosto. Que ambiente familiar? O Ricardo não vai usar as palavras ela não tem marido. Não se preocupe. Ele vai formular como a mãe não possui condições de vida estáveis. Mas você entende como isso soa, não é? Uma mulher sozinha, sem residência fixa, morando de favor é um risco. Eu não sou uma criminosa, sussurrou Larissa. Eu só não tive tempo. Então tenha. Você tem uma noite. Dr. Queiroz soava como se estivesse lhe fazendo um favor. Se ao meio-dia você não apresentar um endereço e uma imagem clara de estabilidade, a Beatriz ficará com o pai. Isso é chantagem. Isso é a realidade. A voz dele ficou fria. E o Ricardo pediu para avisar. Se você fizer escândalo ou correr atrás de outras instâncias, ele vai pedir uma liminar para alteração imediata da guarda. Larissa fechou os olhos. Por um segundo, pareceu que o chão sob seus pés balançou como o convés de um navio. Ela engoliu em seco. Eu entendi. Ótimo. Então até amanhã. E a ligação terminou. Larissa segurou o telefone no ouvido por mais alguns segundos, como se esperasse que ele mudasse de ideia e dissesse, é brincadeira. Mas só havia silêncio na linha. Ela colocou o celular no balcão, como se fosse algo perigoso, e olhou ao redor. Tudo estava no lugar. O mundo continuava a viver. Só dentro dela que a luz parecia ter se apagado. Lari, o que foi? Chamou sua colega do salão. A mesa 13 está pedindo a conta. Larissa assentiu, deu um passo e percebeu que não conseguia respirar. O ar ficou preso no peito, pesado, denso. Ela se virou bruscamente e, sem olhar para ninguém, foi para o corredor estreito atrás da cozinha. A porta do depósito bateu suavemente. Era um lugar apertado. Caixas de guardanapos, um saco de batatas, um armário velho com produtos de limpeza. A lâmpada no teto piscava como se também estivesse nervosa. Larissa encostou a testa na prateleira de metal fria e, finalmente, soltou o ar num longo suspiro trêmulo. Depois tentou inspirar, mas o ar entrou rasgado, e as lágrimas que ela segurou o dia todo com alguma força de vontade, de repente desabaram, como se essa força tivesse se quebrado. Meu Deus! Sussurrou ela. Não para as paredes, não para o céu, mas para o vazio. Eu preciso. Ela cobriu a boca com a mão, mas as palavras saíram mesmo assim, como água por uma rachadura. Eu preciso de um marido e de um endereço de verdade, pelo menos no papel, ou vão tirar a Bia de mim. Ela disse isso em voz alta e ouviu a própria voz, estranha, fina, quebrada. Por um instante sentiu medo de como aquilo soava insano. Uma mulher adulta, mãe, pedindo o marido como um colete salva-vidas. Do lado de fora, ouviu-se uma risada, depois o tilintar de um garfo no prato, e de repente passos pesados e firmes. Eles pararam bem atrás da porta do depósito. Larissa limpou o rosto rapidamente com a manga, como se pudesse apagar não apenas as lágrimas, mas a situação inteira. A porta rangeu. Atrás dela, estava um homem com uma jaqueta de trabalho, molhada nos ombros, como se tivesse acabado de entrar da rua.
Desculpe, disse ele em voz baixa. Eu não estava espionando. Eu só ouvi. Você não pode entrar aqui, disse ela com a voz rouca. É uma área de serviço. Ele levantou as mãos num gesto de paz, não de ameaça. Eu entendo. Meu nome é Lucas. Ele hesitou como se escolhesse as palavras com cuidado. Eu ouvi sobre a manhã e sobre a criança. Eu também tenho uma filha. Ela tem 5 anos. Larissa ficou em silêncio. O coração batia tão alto que abafava todo o resto. Lucas respirou fundo e disse algo que fez um arrepio percorrer a espinha de Larissa, pela súbita impossibilidade da coisa. Se você realmente precisa de um endereço e de uma imagem de família, eu posso ajudar. E naquele momento Larissa percebeu, ou era uma chance ou um novo problema. E ela não tinha mais tempo para escolher devagar. Larissa olhou para Lucas como se ele não fosse uma pessoa, mas uma armadilha mal disfarçada. Você tem noção do que está dizendo? Perguntou ela baixinho. Você nem me conhece. Conheço o suficiente, respondeu ele calmo. Você não tem medo por você, tem medo pela sua filha. Isso é o bastante para saber que não está mentindo. Ela deu uma risadinha nervosa, sem humor. Normalmente, depois de palavras assim, a gente descobre que a ajuda custa caro demais. Lucas balançou a cabeça. Não estou oferecendo amor nem bancando Salvador. Ele falava de forma direta, como se explicasse um orçamento a um cliente. Eu tenho uma casa própria, não é financiada, não é alugada. Moro lá com minha filha. Sou viúvo. Não tenho problemas com documentos. Ele fez uma pausa e acrescentou com mais firmeza: estou oferecendo uma solução temporária. Um endereço. Uma convivência de fachada, um papel de família para o juiz e o conselho tutelar. Nada mais. Larissa soltou o ar bruscamente. Você entende como isso soa? Entendo, ele concordou. Por isso estou falando logo, sem rodeios. Ela ficou em silêncio, avaliando não ele, mas a situação. Como uma contadora que precisa fechar um balanço urgente, sabendo que os números nunca vão bater perfeitamente. E se amanhã você mudar de ideia? Perguntou ela. Ou daqui a 1 hora. Ou ela se interrompeu, ou se você for um maluco. Lucas inesperadamente assentiu, como se aquela fosse a pergunta mais sensata da noite. Verifique. O quê? Meu RG, minha habilitação, o documento da casa, do carro. Ele pegou a carteira e colocou sobre uma caixa. Tire fotos, mande para quem você quiser. Sua amiga, sua irmã, salve na nuvem. Não vou me ofender. Larissa hesitou por um segundo, depois pegou o documento de identidade. As mãos ainda tremiam, mas os movimentos ficaram mais firmes. Clique, uma foto. Clique, o endereço. Ela saiu rapidamente para a chuva, fotografou a placa do carro e mandou tudo para a amiga com uma mensagem curta: se eu sumir, foi ele. É sério. Ao voltar, ela olhou para Lucas de um jeito diferente, sem pânico, mas ainda sem confiança. Condições, disse ela. Primeira, sem mentiras para as crianças. Nada de mamãe casou ou agora seu pai é outro. Nós somos os adultos, nós fazemos o acordo. Concordo. Segunda, se a qualquer momento eu disser pare, eu vou embora. Concordo. Terceira, eu vou atrás de você no meu carro. Ele sorriu de canto. Se eu estivesse no seu lugar, faria o mesmo. A viagem durou menos de 15 minutos, mas para Larissa, pareceu que ela estava indo para a vida de outra pessoa. As luzes passavam pela janela, os limpadores de para-brisa rangiam, e dentro dela, um pensamento não parava. Você está fazendo a coisa mais arriscada e a mais necessária da sua vida. A casa era real, sem ostentação, não era para fotos, era viva. Um sobrado simples com janelas escuras e uma varanda onde havia um par de tênis infantis jogado. Por dentro não estava sujo, apenas bagunçado. Uma jaqueta no encosto da cadeira, uma xícara com café seco, brinquedos por toda parte. A casa de um homem que vivia no automático há muito tempo. Eu avisei, disse Lucas, coçando a nuca. Não é muito aconchegante. Larissa olhou ao redor e inesperadamente pensou, pelo menos é honesto. E então aconteceu o que ela mais temia e ao mesmo tempo não esperava. Beatriz, que segurava sua mão o tempo todo, soltou seus dedos lentamente e se aproximou de uma menina que espiava por trás do sofá. Oi, disse a menina. Eu sou a Júlia. Você tem boneca? Tenho, respondeu Beatriz após uma pausa. Quer ver? 1 minuto depois, elas já estavam sentadas no chão, discutindo algo importante com expressões sérias e risadas repentinas. Larissa sentiu algo doloroso se apertar dentro dela, e logo em seguida se soltar. Lucas olhou para elas e disse baixinho: viu? A gente realmente não tem tempo. Larissa assentiu. O relógio fazia um barulho alto demais. Faltava apenas uma noite para a audiência, e ela passou em claro. Larissa se movia pelos cômodos quase em silêncio,
como se tivesse medo de assustar o frágil equilíbrio que surgiu de repente. Ela não fez uma faxina geral para impressionar. Não havia tempo para bancar a dona de casa perfeita. Ela apenas organizou as coisas. Os brinquedos foram para as caixas, a louça para a pia, a jaqueta para o cabide. Enquanto isso, Lucas estava sentado no chão do quarto das crianças. Beatriz e Júlia estavam deitadas ao lado dele, cada uma com seu cobertor, mas tão perto que pareciam se conhecer há muito tempo. Ele lia para elas em voz alta, devagar, com pausas, até um pouco teatral. Larissa ouvia sua voz do corredor e se pegava pensando algo estranho. Ele não estava tentando parecer um pai, ele simplesmente era um. Perto da manhã, eles se sentaram à mesa da cozinha. 2 copos de chá frio, uma folha de caderno, uma caneta. Vamos ser realistas, disse Lucas. O juiz não gosta de histórias bonitas. Gosta de histórias simples. Larissa concordou. Estamos juntos há quanto tempo? 6 meses. É o suficiente para não parecer mentira. Onde nos conhecemos? Ela levantou o olhar. Na lanchonete onde você trabalha? Ele não sorriu. Isso é verdade. Larissa deu uma risadinha curta e anotou. Quem é responsável pelo quê? Eu, a casa, as contas, a escola, listou Lucas. Você, o dia a dia, as crianças da creche. As crianças dormem onde? Juntas? Por enquanto. Ele deu de ombros. É normal. Eles falavam de forma seca, como se montassem um móvel seguindo o manual. Mas por baixo daquela secura tremia o medo, não o medo histérico, mas o medo adulto, silencioso. Aquele que aparece quando uma criança está em jogo. A manhã estava cinzenta. O prédio do fórum os recebeu com uma luz fria e cheiro de papel velho. Larissa percebeu que andava devagar demais, como se quisesse ganhar tempo, embora soubesse que não havia mais tempo a ganhar. Ricardo estava sentado no corredor, confiante, com uma perna sobre a outra. Ele parecia descansado, calmo, uma pessoa que sabe que o sistema está do seu lado. Quando Larissa entrou, ele sorriu de forma quase imperceptível. E então, ele jogou quando passaram por ele. Achou um endereço? Larissa não respondeu nada. Lucas deu um passo à frente, sem ser exibido, mas de um jeito que criou uma linha de defesa entre ela e Ricardo. A audiência começou rápido, sem rodeios. Ricardo falava de forma eloquente e confiante. Mostrava comprovantes, cópias, impressões. Falava de riscos, da situação instável, da falta de um endereço fixo. A mãe da criança reside de fato sem base legal, disse ele com uma polidez forçada. Hoje na casa de uma amiga, amanhã, quem sabe onde. Não questiono seus sentimentos, mas sentimentos não substituem segurança. Larissa ficou sentada, agarrando a beirada do banco com os dedos. Por um momento pareceu que estava de volta ao depósito da lanchonete, pequena e indefesa. O senhor tem algo a acrescentar? Perguntou o juiz, olhando para os documentos. Lucas se levantou. Fez isso sem movimentos bruscos, como se não estivesse se levantando para se defender, mas para trabalhar. Sim, disse ele. Tenho. Ele falou o endereço. Disse claramente sem gaguejar, onde ficava o quarto das crianças, quantos cômodos a casa tinha, quem morava lá e há quanto tempo. A Larissa mora comigo, disse ele, simplesmente. Nós dividimos as despesas. As crianças moram juntas. Eu assumo a responsabilidade pelas condições de moradia e pela segurança. Ricardo sorriu com desdém. O senhor confirma a união estável? Perguntou o juiz. Confirmo. Desde quando? Lucas fez uma pausa na medida certa para não parecer ensaiado. Recentemente, mas foi uma decisão consciente. Um silêncio pairou na sala. O juiz se recostou na cadeira, olhou atentamente primeiro para Larissa, depois para Lucas e de novo para os papéis. O tribunal não toma decisões finais com base em promessas, disse ele por fim, mas também não pode ignorar as informações apresentadas. Larissa prendeu a respiração. Fica determinado um período de avaliação. 30 dias. Ele ergueu o olhar, com acompanhamento do conselho tutelar no local de residência. Após esse período será tomada a decisão final. O martelo bateu não muito alto, mas para Larissa, o som foi como um choque no coração, que apesar de tudo continuou a bater. Ricardo se levantou quase imediatamente. Passando por Lucas, ele se inclinou e disse, para que apenas eles ouvissem, 30 dias. É mais que o suficiente para desenterrar tudo. Ele sorriu e saiu. Larissa olhou para Lucas. Não havia pânico em seu rosto. Apenas a compreensão de que o jogo estava apenas começando. Os primeiros dias passaram sob tensão. Larissa acordava mais cedo que todo mundo, por um hábito de anos de ansiedade. Ela andava silenciosamente pela casa, tentando não deixar rastros, limpava as bancadas, ajeitava os cobertores, verificava se as janelas estavam fechadas.
Naquela casa, ela ainda se sentia uma convidada com medo de ficar mais tempo do que o permitido. Lucas era reservado. Não fazia perguntas desnecessárias, não fazia gestos bruscos, apenas vivia ao lado dela, como se houvesse uma divisória transparente entre eles, um acordo invisível, mas palpável. Mas as crianças não notavam essa divisória. Um dia, Larissa olhou para o quintal e viu Lucas debruçado sobre a bicicleta velha de Beatriz. A corrente vivia caindo, os pedais rangiam. Ele não tinha pressa, mostrava, explicava, deixava a menina segurar a chave. Está vendo? Dizia ele paciente. Se não forçar, se sentir o jeito certo, tudo se encaixa. Beatriz olhava para ele com uma atenção que Larissa não via nela há muito tempo. Em outro dia, Larissa estava sentada com Júlia no chão da sala. As letras na cartilha infantil insistiam em se confundir. Esta é a letra M, repetia Larissa calmamente. Não tenha pressa, ela não vai fugir. Júlia franziu a testa, depois sorriu de repente. Como em mamãe? Larissa hesitou por uma fração de segundo, depois assentiu. Sim, exatamente. Os jantares também mudaram. Primeiro, eram cautelosos, com pausas onde se podia ouvir o som dos talheres. Depois ficaram mais simples, sem cerimônia, sem conversas sobre o futuro. Sopa, macarrão, suco. Palavras comuns, noites comuns. A casa, aos poucos, deixava de ser temporária. O conselho tutelar chegou numa quarta-feira sem avisar. Larissa abriu a porta com um frio no estômago, mas tudo correu bem. Perguntaram onde as crianças dormiam, olharam a geladeira, viram os cadernos, os brinquedos. Júlia mostrou com orgulho as letras que aprendeu. Beatriz, a bicicleta que agora não rangia mais. Tudo certo, disse a conselheira fazendo anotações. Voltaremos em breve. E só quando a porta se fechou, Larissa se permitiu sentar. O golpe veio à noite. Ricardo não gritou. Falou baixo, quase com carinho. Espalhou uns papéis na mesa, como quem distribui cartas num jogo. Dívidas antigas, disse ele, apontando para os documentos. Nada grave, mas o juiz vai achar interessante. E isso aqui, ele olhou para Larissa. Sua demissão, as faltas, a instabilidade. Larissa sentiu tudo dentro dela afundar lentamente. Você não entende, continuou Ricardo. Não quero guerra. Estou oferecendo uma saída. Você assina a desistência tranquilamente, sem escândalo. Eu não o incômodo, não me meto na vida dele. Você vê a sua filha quando quiser. Ela olhava para os papéis e não via as linhas. Via Lucas no quintal, as crianças à mesa, a casa que finalmente tinha deixado de ser vazia. Eu não posso, sussurrou ela. Mas as palavras soaram incertas. Mais tarde, quando Ricardo foi embora, Larissa ficou muito tempo sentada na cozinha, com a luz apagada. Depois levantou-se, encontrou Lucas e disse de forma direta, sem lágrimas, ele vai destruir você por minha causa. Eu não tenho esse direito. Ela falou das dívidas, do tribunal, dos papéis, de como era mais fácil desistir agora do que arrastar mais uma pessoa para o abismo. Lucas ouviu em silêncio, depois pegou os papéis, sem olhar, rasgou-os e colocou os pedaços sobre a mesa. Ele cometeu um erro, disse ele, calmamente. Ele achou que isso era temporário, que era um negócio. Larissa o encarou. E não é? Lucas balançou a cabeça. Isso já é a vida. E eu não vou sair dela. Ele falou como alguém que tomou uma decisão e não vai discuti-la. Larissa entendeu que ele iria até o fim. A audiência final foi de manhã. Larissa estava sentada com as costas retas, as mãos no colo. Usava o mesmo vestido da primeira vez. Não queria mais se esconder atrás de roupas novas, papéis novos, explicações novas. Que o juiz a visse como ela era. Lucas estava ao seu lado, em silêncio. Sua presença era física, como uma parede na qual se podia apoiar sem olhar para trás. Ricardo entrou confiante. Os papéis estavam organizados. Uma pasta impecável, como a de alguém acostumado a vencer. Meritíssimo juiz, começou ele, levantando-se. No último mês, conseguimos confirmar o que eu disse desde o início. As dificuldades financeiras, a renda instável, as dívidas, e também a demissão da senhora Larissa. Ele falava com calma, quase com compaixão. Como falam aqueles que têm certeza de que a verdade está ao seu lado, porque a verdade deles está em planilhas. Uma criança não deve ser parte de um experimento, concluiu. O amor é lindo, mas o tribunal tem o dever de pensar na segurança. O juiz olhou para Lucas. O que o senhor tem a dizer? Lucas não se levantou imediatamente. Parecia juntar os pensamentos, mas na verdade juntava o fôlego. Então levantou-se. Eu não sou um empresário, disse ele. Eu sou pedreiro. Eu tenho mãos, não relatórios bonitos. Ele mostrou as palmas das mãos, ásperas com arranhões, marcas de cortes antigos. Sim, eu tive dívidas.
Quando fiquei sozinho com a minha filha, perdi contratos. Eu não escolhia entre um carro novo e férias, eu escolhia entre pagar um fornecedor e garantir o teto para a minha filha. Ele colocou alguns documentos sobre a mesa. Aqui estão os comprovantes de quitação. Tudo pago. Ricardo sorriu. E a demissão da Larissa? Interrompeu ele. As faltas. A falta de disciplina. Lucas se virou para ele. Ela não faltava por preguiça. Ela faltava quando a criança ficava doente. Quando precisava estar ao lado dela. Ele olhou para o juiz. Isso é instabilidade no papel, mas é responsabilidade na vida. Houve uma pausa na sala, e então Lucas fez o que Ricardo não esperava. Já que estamos falando sobre paternidade, disse ele, calmamente, posso fazer algumas perguntas simples? O juiz assentiu. Lucas se virou para Ricardo. Qual é o nome do brinquedo favorito da Beatriz com o qual ela dorme? Ricardo piscou. Que cor ela escolhe quando desenha o céu? Silêncio. E o nome da professora da creche para quem ela corre de manhã? Ricardo baixou os olhos para os papéis, como se a resposta pudesse estar lá, mas nas pastas não havia os hábitos de uma criança. Eu sei disso, disse Lucas, baixinho. Porque eu moro com ela, porque eu janto com ela, porque ela dorme no quarto ao lado, e não porque está escrito nos meus relatórios. O juiz olhou longamente para os dois, depois para Larissa. O tribunal decide, disse ele finalmente. A criança permanece com a mãe. Não há fundamentos para a alteração do lar de referência. Larissa não chorou na hora. As lágrimas vieram depois, quando ela percebeu que podia parar de se segurar. Ricardo saiu rápido sem olhar para trás. Suas vitórias ficaram no papel. À noite, a casa estava cheia de barulho. As meninas corriam pelo quintal, discutiam, riam, caíam na grama. Lucas terminava de montar um balanço que sempre adiava. Larissa estava na varanda com uma xícara de chá e observava a vida finalmente deixar de ser temporária. Lucas se aproximou, ficou ao lado dela. Você um dia me pediu apenas um endereço, disse ele, em voz baixa. Larissa assentiu. E acabou que isso era pouco, acrescentou ele. Ela sorriu. Ela não estava mais em algum lugar, não estava mais temporariamente. Às vezes uma família não começa com amor, mas com responsabilidade. E o amor vem depois.